Vamos lá então, queridos, vamos ser ministrados, alimentados pela palavra de Deus. Creio que Ele sempre é fiel à sua palavra a ponto de, através dela, nos sustentar nesses dias difíceis. Falando em dia difícil, eu queria te fazer algumas perguntas. De alguma forma, tem sido difícil para você nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, nesses dias de instabilidade política, financeira, a níveis mundiais, muita fala desencontrada, muita gente aproveitando da crise para tirar benefícios disso, né? A gente vê, querendo ou não, pessoas tentando explorar o desespero das pessoas. Nós vemos muitas falsas notícias, as fake news para todo lado. Não sabemos para onde olhar, em quem acreditar, em quem confiar. Como está o seu coração nesses dias? Como está o seu lado emocional? Como tem sido o seu enfrentamento com tudo isso que está acontecendo? Diante disso tudo, eu sei que todos nós, eu, você, o crente, o descrente, né, toda e qualquer pessoa, independente da sua fé, tem passado por momentos de instabilidades. Mas eu tenho boas novas para você. O reino de Deus não está sujeito a nenhuma crise dessa terra. Deus continua sendo o mesmo Deus desde a eternidade e sempre será. O seu caráter, o seu reino, a sua pessoa é inabalável. E Deus não está sujeito às mudanças que o nosso mundo está passando. Deus não está sujeito a isso. E eu quero partilhar mais uma vez uma palavra de esperança com você, para trazer paz, para trazer calmaria ao seu coração. Eu sei que brota na nossa alma, na nossa mente, né, inúmeros questionamentos, ansiedades, preocupações, mas o nosso Deus, como diz um pastor que nós conhecemos, não coça a cabeça. Deus não está preocupado. Deus está se movendo através dos tempos com a mesma fidelidade que sempre teve. Amém? Ele é sustento. Eu quero partilhar com você diante disso que eu estou te perguntando. Diante de todas as circunstâncias e das borbulhas que nascem na nossa alma, de medo, receio e desespero, você tem alguma promessa feita por Deus? Algo que Deus ministrou o seu coração? Algo que Deus colocou no seu coração como um sonho? Como aquilo que Deus lhe prometeu, que Deus lhe apresentou como uma promessa? Nós temos estudado na escola dominical o povo da promessa, o povo que estava escravo no Egito, e Deus os chama para dar Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra de abundância. Nós bem sabemos que nosso Deus é o Deus de promessas. E eu quero falar um pouquinho, né, de um atributo de quem Deus é, do caráter de Deus, que está relacionado às promessas de Deus. Vamos lá, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo de número 10. No último domingo nós falamos sobre os atributos da graça. A graça é parte de quem Deus é e os atributos que essa graça tem. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um atributo que Deus tem no seu caráter, chamado fidelidade. Fidelidade. Deus é fiel. Você possivelmente já viu faixas, já viu adesivos em carros. Em algumas propostas, até de forma distorcida, as pessoas usam essa frase: Deus é fiel. Mas fiel a quê? Fiel a quem? Né? O que de fato é essa fidelidade de Deus? Eu quero tocar nesse assunto diante de um texto e uma afirmação no livro de Hebreus. Capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela tua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração,
em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Aleluia, querido. Eu não quero entrar de uma forma expositiva, eu não quero trabalhar o contexto aqui, eu não quero estudar o texto que nós lemos, mas eu quero olhar para esse texto e pincelar um atributo, uma afirmativa a respeito de quem Deus é. Por isso eu não vou tratar do contexto, nós não vamos entrar nisso, eu só quero pegar uma afirmação que para mim tem todo sentido nesses dias de dificuldade. Ele está falando sobre uma confissão de esperança, algo que ele espera sem vacilar, porque quem prometeu é fiel. Querido, nós bem sabemos que Deus é fiel. Nós temos isso de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, em todo o contexto bíblico, em todo o histórico do povo de Israel no Antigo Testamento, em Deus cumprir e velar sobre a sua promessa. Você tem inúmeros textos, versículos, histórias bíblicas que relatam o caráter de Deus com essa afirmativa: Deus é fiel, o Senhor é fiel. Mas fiel a quem? Muitas das vezes nós nos colocamos como se Deus fosse fiel a nós. E isso aqui distorce um pouco o princípio de soberania de Deus. Deus não pode ser fiel a mim, porque senão Deus teria que andar debaixo daquilo que eu acredito ser o melhor. E aí Deus me serviria de alguma forma diante dos meus desejos e necessidades. Deus não é fiel a mim e a você, Deus é fiel a Ele mesmo, à sua palavra. Deus é fiel ao seu caráter, aos seus projetos, ao seu propósito, à história que Ele está escrevendo. Deus é fiel. Então, quando Deus declara algo, quando Deus promete algo, Ele cumpre com fidelidade, porque isso é parte do atributo do caráter de Deus. Isso é parte de quem Deus é, ser fiel a Ele mesmo, aos propósitos que Ele já desenhou, escreveu e pretende cumprir sobre a terra. Mas querendo ou não, querido, há promessas que nos alcançam e que nos beneficiam, nos abençoam, e nós somos também beneficiados e abençoados pela fidelidade de Deus. Então eu quero trazer ao seu coração, por isso que eu disse não contexto, eu só queria pegar a afirmação do versículo de número 26 que diz que quem prometeu, quem fez a promessa é fiel. Querido, se foi Deus que te fez uma promessa, se foi Deus que te mostrou um sonho, um propósito, se Deus te direcionou a uma vocação, a realização de algo, se Deus semeou no seu coração uma promessa, Ele é fiel para cumprir. E Deus não está sujeito à inconstância que esse mundo está. Deus permanece inabalável, seu reino é soberano sobre tudo e todos, e a sua vontade será feita, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Eu quero te trazer aqui uma palavra de esperança, mesmo que as circunstâncias e o cenário atual possam tentar ruir a promessa de Deus sobre a sua vida, isso é um engano, porque não há nada que possa resistir o agir de Deus. Ponto. Levante a tua cabeça, anime o teu coração e tenha convicções inabaláveis, pois o teu Deus é fiel e Ele cumprirá toda a promessa que Ele te fez. Glória a Deus, isso é esperançoso. Mas meu irmão e minha irmã, há uma pergunta que não pode se calar diante do que nós estamos falando. Deus é fiel, mas será que eu e você tem permanecido fiel ao Senhor? Porque pode Deus trabalhar a nosso respeito, Deus continuar se movendo para cumprir a sua promessa, mas muitos de nós têm retrocedido na promessa de Deus. Muitos de nós, diante da circunstância, temos corrido para outros lados, para outros socorros, com o plano B, com o plano C. Deixa eu te falar algo. Deus nunca tem plano B e plano C. O plano de Deus é sempre o A.
Talvez alguns olham e falam assim, voltando lá na criação. Deus fez o homem, fez toda a natureza, fez toda a criação e pôs tudo no devido lugar e deu errado o plano de Deus, porque Adão e Eva falham, são influenciados pela serpente e consequentemente o mundo agora está debaixo de um jugo de pecado. E aí Deus então agora mandou o plano B, Jesus. Queridos, nunca houve o plano B, Jesus sempre foi o plano A.